Olá a todos, eu sou a Renata, eu começo por fazer a minha apresentação, faço parte da equipa educativa do Serviço de Pediatria do IPO do Porto e sou a professora responsável pelo primeiro ciclo. Neste segundo painel de hoje, coube-me a mim este papel de fazer esta apresentação relativamente ao tema da promoção da igualdade de oportunidades para estas nossas crianças e jovens que entram no Serviço de Pediatria do IPO do Porto, que têm a confirmação de uma doença oncológica, e perceber aqui de que forma é que nós podemos ser um elemento facilitador, agentes facilitadores, para que não se quebre esta ligação que existe já, porque quando a criança chega ao hospital, esta ligação já existe entre a escola e a família, mas não existe este novo elemento, que era o hospital, e passa a fazer parte da vida destas famílias e destas crianças e destes jovens, o hospital, esta nova realidade, que é receber um diagnóstico de uma doença oncológica e ver a vida virada completamente do avesso. E, portanto, estamos aqui a falar de uma criança, de um jovem que tinha até aquele dia uma vida completamente normal, a sua vida, o seu maior tempo era passado na escola, era a escola o seu lugar principal, porque é todos os dias, é a vida que se faz é na escola, nestas idades, e portanto há aqui esta quebra abrupta, dura, para as famílias, para estas crianças, para estes adolescentes, e portanto há que perceber de que forma é que nós, equipa educativa de um hospital, podemos fazer com que esse processo seja mais fácil. Podemos ser agentes facilitadores, podemos não quebrar essa linha entre a escola e a família, colocar este novo elemento que é o hospital nessa linha e perceber de que forma é que a escola também pode ser uma mais-valia para este caminho penoso, duro, longo no tempo, porque é muito tempo para a vida de uma criança e para um adolescente que de repente fica impedido de ir à escola, de ter as suas rotinas, de estar com os seus amigos, de que forma é que nós podemos facilitar esse processo e principalmente que a escola, que esta preocupação com a escola deixe de ser uma preocupação. Porque nós estamos lá exatamente para isso. Nós, equipa educativa, estamos lá para isso, para facilitar este processo. E de que forma é que nós o podemos fazer? Então, em 2009, a 6 de agosto de 2009, para, no fundo, normalizar ou estabelecer, é criado então um regime especial de proteção às crianças e jovens com doença oncológica. Sai um normativo do Ministério da Educação, que é o Decreto-Lei número 71, e este normativo é uma grande ajuda. E por isso é que eu trago aqui como referência principal, porque é sem dúvida um marco muito importante nesta regulamentação e nesta igualdade de oportunidades, nesta equidade de dar diferente a quem é diferente, portanto é essa equidade que nós queremos. E, portanto, estamos a falar de jovens, estamos a falar de crianças com doença oncológica que ficam impedidas de ir à escola, então nós temos que ter um suporte legal que seja uma referência para a nível nacional, ou seja, a nível de todo o país. E isso vem ajudar muito, mesmo muito a equipa educativa nestas questões escolares, porque nós estamos a falar de uma referência, de um referencial comum, de algo que é um denominador comum para todas as escolas do país. E, portanto, o que é que este decreto-lei vem estabelecer, vem dizer? Vem, para além de outras questões, nomeadamente das questões da parentalidade, das questões dos transportes, das questões da psicologia, vem falar aqui de uma questão muito importante, que é o apoio educativo especial. E o que é que esse apoio educativo especial estabelece? O que é que são essas medidas educativas especiais? Portanto, o decreto-lei refere que o objetivo será sempre beneficiar a frequência às aulas, e esta frequência às aulas é aqui que vem a possibilidade de não ser só presencial, porque é impossível. Portanto, as crianças quando entram, quando lhes é feita o diagnóstico, portanto, confirmado o diagnóstico e as fez entrar naquele serviço, elas sabem, nós sabemos todos que ficam imediatamente impedidos de frequentar e por um longo período de tempo. E, portanto, aqui o objetivo deste normativo é, então, beneficiar a frequência às aulas
contribuir para a aprendizagem e para o sucesso escolar e favorecer a plena integração das crianças e jovens com doença oncológica. Nomeadamente o quê? O que é criado? Primeiro, é criado que estas crianças possam ter condições especiais de avaliação, porque elas deixam de poder frequentar e, portanto, tem que lhes ser assegurado que a avaliação vai ter, ou terá que ter, condições especiais, porque elas não podem frequentar e, portanto, todo o processo vai conduzir exatamente aí. Tem que existir condições especiais de frequência escolar, portanto, tem que ser contempladas aqui uma diferença, porque elas não podem frequentar. O apoio é contemplado, o apoio educativo ao domicílio, portanto, para as crianças sempre que necessário, e aqui este apoio educativo no domicílio é um apoio mais direcionado para o primeiro ciclo, uma vez que estamos a falar num regime de monodocência, em que há só um professor, e, portanto, e estamos a falar numa idade entre os 6 e os 10 anos, em que a criança, a autonomia ainda não está bem trabalhada, há muito mais dificuldades em fazer um ensino à distância e, portanto, aqui este apoio educativo ao domicílio é um grande marco e é muito importante e faz toda a diferença neste percurso escolar de uma criança do primeiro ciclo. Depois, para o segundo, terceiro ciclo e secundário, mais uma vertente mais online, portanto, o ensino e comunicação à distância, mas contemplando sempre este apoio educativo nesse âmbito do ensino à distância e de estabelecer aqui plataformas para que estes jovens, estes adolescentes possam dar continuidade ao seu percurso através de assistir às aulas através de uma plataforma e possam dar continuidade ao seu percurso escolar. E depois ainda contempla a utilização de equipamentos especiais de compensação, mas isso estamos a falar de crianças que necessitam de outro tipo de equipamentos, isso também está contemplado, porque uma criança pode ter uma doença oncológica e precisar e ter outras condicionantes ou ter outras especificidades que mereçam atenção e não é por ter a doença oncológica que deixarão de a ter. Portanto, se for preciso algum mecanismo, algum equipamento especial, esse tem que estar contemplado. Depois, muito importante também aqui referir, mais tarde, em 2017, surge um novo normativo, porque estamos a falar já do normativo mais antigo, e vem em 2017 um novo documento, a Portaria 350-A, que vem do Ministério da Educação, que vem regulamentar, digamos assim, as medidas educativas especiais naturalmente com o objetivo sempre do sucesso escolar destas crianças e principalmente de sua plena inclusão, ou seja, não estamos a falar só de integração, nós não queremos só integrar, nós queremos incluir, queremos que as crianças estas crianças e estes jovens se sintam incluídos, portanto elas não deixam de fazer parte daquela realidade, elas não deixam de fazer parte da sua turma, elas não deixam de ter aquela referência, elas saíram porque precisam de sair, não podem frequentar, mas elas fazem parte, elas têm que estar incluídas, o seu percurso tem que estar assegurado, as medidas têm que ser implementadas, as medidas têm que ser pensadas para aquela situação específica, de que forma é que podemos fazer. Nós, equipa educativa, o que fazemos é exatamente isso, caso a caso, portanto, pegar sempre naquilo que é geral, não é? A partir da generalidade, aquilo que está regulamentado, perceber dentro daquilo que está regulamentado e que são as medidas especiais de apoio, o que é que pode ser bom para aquela criança, porque estamos a falar de crianças, estamos a falar de adolescentes com especificidades e com formas de ser e de estar diferentes e, portanto, tentar respeitar, se sente mais à vontade, por exemplo, assistir às aulas in loco com os colegas, se prefere que as aulas sejam gravadas, portanto, é perceber dentro de cada um o que é que melhor se adapta a cada um. Portanto, como eu dizia, este 350A, este novo normativo que sai em 2017, vem assim regulamentar de uma forma mais específica estas medidas educativas especiais, garantindo esta plena inclusão e está em consonância com o Decreto-Lei que sai mais no ano a seguir, em 2018, que é o Decreto-Lei 54 e que tem a ver com a inclusão e com estes princípios de uma educação inclusiva. E
este, este decreto-lei, esta portaria, vem assim dizer que estas crianças têm de ter um programa educativo individual, têm que, têm que estar muito bem protegidas, ou seja, não é só ser-lhes atribuída uma medida, mas ter aqui todo um percurso que é protegido, que é garantido, digamos assim, através desse programa educativo individual, é, no fundo, um registro daquilo que está a ser feito naquele momento, que está a ser feito no momento e para que possa ficar registado nos anos subsequentes e que importa depois poder ficar ali registado e perceber de que forma é que essa criança ou esse adolescente continua a necessitar de medidas porque em determinado momento esteve ausente e portanto pode precisar de medidas ao longo do seu percurso, porque em determinado momento teve uma quebra, teve o seu percurso não foi igual e, portanto, por muito que se tenha feito, é preciso ter sempre em atenção estas condicionantes. Então, quais são estas medidas mais específicas que vêm regulamentar este 350A? As condições especiais de avaliação e de frequência escolar, tal como no 71, o apoio educativo no domicílio, e o apoio educativo através de meios informáticos de comunicação à distância, a adaptação curricular. Portanto, aquilo que entra de diferente do que já estava regulamentado no Decreto-Lei 71 de 2009 é aqui estas adaptações curriculares através então desse programa educativo individual e estas adaptações curriculares é para garantir e para regulamentar, porque aquilo que às vezes parece muito fácil de perceber e de entender que é a criança entrou no hospital, a criança está impossibilitada de frequentar, portanto ela vai ter, obviamente, que ser-lhe, o processo tem que ser o seu currículo tem que ser adaptado, porque ela não pode ter exatamente o mesmo currículo, nem vamos querer, ou não é possível que ela consiga, não é que seja impossível, mas é muito difícil e estar a sobrecarregar uma criança, um adolescente e mesmo a família de que tem que acompanhar exatamente aquilo que os colegas estão a fazer na escola quando eles estão lá o dia todo e aquela criança está a ser exposta a tratamentos, tem dias que não consegue, tem dias que se sente muito mal, portanto, dias e dias e dias que não consegue sequer desenvolver nenhum tipo de trabalho escolar, portanto, tem que estar regulamentado, isso é muito importante para existir essa igualdade, essa equidade a nível nacional, que é garantir que isso está regulamentado. Portanto, é norma, que é as adaptações têm que ser feitas e essas adaptações têm que estar registadas, têm que estar bem delineadas entre a escola e entre a família e entre a nossa equipa também, perceber de que forma é que se podem fazer as adaptações, o que é execuível, o que é possível fazer no hospital, por exemplo, para que esta criança possa continuar a ter o seu percurso escolar, a desenvolver-se na sua plenitude, para que tenha garantido o seu sucesso, que é o mais importante, para que não perca este caminho e possa depois, quando sair, dar continuidade plena. Portanto, o nosso papel aqui enquanto equipa é exatamente ajudar nesse processo, mas é da responsabilidade da escola garantir todas estas questões, nomeadamente essas condições especiais de avaliação, de que forma é que a criança vai continuar a ter a frequência, qual é a modalidade mais que se adapta nesta situação, se é o apoio educativo no domicílio, nomeadamente para o primeiro ciclo, e podemos dizer que todas as nossas crianças do primeiro ciclo têm apoio educativo no domicílio, e depois no segundo, terceiro ciclo e secundário. Contemplamos então aqui estes meios informáticos de comunicação à distância e garantindo que está assegurado o material, o próprio hospital, nós, enquanto equipa educativa, em colaboração com a Liga Portuguesa contra o Cancro, que é uma entidade muito presente também lá na ajuda que dá a estas famílias, garantir assim que lhes é
proporcionado aquilo que é necessário, nomeadamente a nível de equipamentos informáticos, computadores, tablets, o que for necessário, para que estas crianças possam continuar a ter esse suporte. Portanto, garantir, no fundo, a equipa aqui é um elo de ligação entre a escola e a família e é, no fundo, quem tenta ser um agente, tentar ser um agente facilitador, através de que é sempre muito importante para nós a comunicação, uma comunicação direta, rápida, entre o professor, no caso do primeiro ciclo, com o professor titular, portanto, esta relação mais próxima, que eu tento, que é o meu caso, que sou a professora do primeiro ciclo, faço e estabeleço com as professoras, portanto, estabelecer esta relação de proximidade. Nós estamos a falar, para se perceber, de um universo de cerca de 20 crianças, que estão neste momento 25 crianças, a ser acompanhadas no Serviço de Pediatria do IPO de Porto a fazer tratamento, outras em fase de manutenção, outras numa fase inicial, e, portanto, não é difícil estabelecer esta comunicação, porque há crianças que já estão na fase de manutenção e, portanto, este processo inicia-se, esta relação mais próxima é feita logo no início, esta proximidade, o ligar à professora, o tentar perceber como é que é o aluno, em que forma é que, como é que ele é, como é que ele se comporta, o que é que ele gosta mais, de que forma é que ele é na escola, para perceber os seus interesses, e de que forma é que eu, com essas informações, no hospital, posso utilizá-las a favor dessa criança para conseguir dar continuidade a esse percurso, porque é para o benefício de todos. A professora fica mais descansada porque sabe que esse processo tem continuidade, e depois o que eu procuro fazer no imediato é garantir esse apoio educativo no domicílio o mais depressa possível, porque a criança, assim que regressar a casa, pode dar continuidade e não se perde muito tempo. Este trabalho é assim tão fácil, é contínuo, o professor vai logo a casa e ele, quando está no hospital, trabalha? Não. Estamos a falar de crianças, no caso do primeiro ciclo, crianças entre os 6 e os 10 anos, mesmo no segundo ciclo, 11, 12, 13, adolescentes. Estamos a lidar com a fragilidade, estamos a lidar com a doença, com a dor, com a insegurança, com algo que eles não dominam, não sabem o que vai acontecer. Portanto, este processo não é linear, não é fácil. O que nós fazemos é não o tornar ainda mais difícil. É como podemos ser elementos que facilitam esse processo. O que é que nós podemos fazer? Estabelecer essa ligação é muito importante. Quer eu, professora do primeiro ciclo, com os professores titulares do aluno, quer o professor responsável pelo segundo, terceiro ciclo e secundário, quer as educadoras com as educadoras e ver o que podem fazer. Portanto, é todo um trabalho de parceria com as famílias, porque esta ligação muito próxima com as famílias, essa ligação nós estabelecemos, é muito fácil porque temos ali as famílias connosco, e portanto é perceber de que forma é que nós podemos ajudar neste caminho que é interrompido, mas que vai ter continuidade. E aqui, neste hiato de tempo, que é este momento em que temos que parar, o que é pode ser feito, o que é que o Ministério e as leis nos dizem que pode ser feito, portanto vamos logo por aí, estabelecer esta relação de proximidade com a escola, com a família, e ser um elo de ligação entre estes dois, que vem assim ser interrompido, mas querem muito ajudar, porque a escola quer muito ajudar, a família quer muito ser ajudada, e de que forma é que nós, elementos da equipa educativa, podemos dar esse suporte e garantir que esse percurso não é interrompido e que vai dar continuidade e que vai ter sucesso e vai continuar a sua frequência escolar. Isto vai ser só uma paragem no tempo, mas que esse tempo continua a andar, e nós vamos garantir que essa parte está assegurada e não é uma preocupação. Portanto, relativamente a estes são os dois normativos que regem assim a nossa ação. E depois a parte da parte documental, que é muito importante. Então, de que forma é que nós, enquanto equipa, atuamos quando uma criança chega ao serviço? A criança dá entrada, portanto, nós esperamos, temos ali um compasso de espera para perceber se o diagnóstico é confirmado. Tendo a certeza de que o diagnóstico é confirmado, o que nós fazemos é falar com a família, perceber se já há uma comunicação à escola, porque não devemos ser nós a fazê-lo, deve ser a família a comunicar com a escola, damos esse tempo e esse espaço, e depois dizemos logo que estamos ali, que somos uma equipa educativa,
que estamos ali para ajudar nesse processo, não têm que se preocupar, a escola vamos dar continuidade a este caminho, a equipa vai preparar toda a documentação para enviar para o agrupamento de escolas, que nós chamamos assim, que é o agrupamento que agrega todas as escolas e que é, no fundo, onde tem a direção que dirige essas escolas, sendo que numa dessas escolas estão a nossa criança, o nosso adolescente. Depois o que fazemos é, temos um documento que formalizamos e que formatamos de forma a abranger e servir para todas estas especificidades, em que dirigimos à escola exatamente isso. Dizemos que a criança tem uma doença oncológica e que estará impossibilitada de frequentar a escola. E o que pedimos é que seja agilizado este processo. O que pedimos no imediato é, no caso do primeiro ciclo, apoio educativo no domicílio, e no caso do segundo, terceiro ciclo e secundário, este apoio informático, estas aulas à distância que estejam garantidas através dessa ligação e dessa comunicação. Nesse mesmo documento, que é assinado pelo médico, é uma declaração médica, portanto, porque a lei pede exatamente esse documento para se dar início ao processo, nós no mesmo documento tentamos agregar tudo aquilo que era necessário. Portanto, informar que tem a doença oncológica, informar que está impossibilitado de frequentar e que as faltas estão todas justificadas, para que os pais não se preocupem mais com a justificação de faltas. Parecem coisas pequeninas, mas são coisas muito grandes. E, portanto, nesse documento já está garantida a justificação das faltas, por mesmo que esteja possibilitado de frequentar, já numa fase em que já pode frequentar, enviamos também essa declaração a dizer que está possibilitado, mas que as faltas se encontram todas justificadas caso a criança tenha que se deslocar ao hospital, fazer exames ou qualquer intercorrência que possa acontecer devido a um tratamento que possa estar a fazer. Depois, nesse mesmo documento, remetemos exatamente para o Decreto-Lei 71 e para o Decreto-Lei 54, que é o que tem a ver com esse programa educativo individual, em que dizemos à escola que ela tem que dar seguimento, tem que identificar, digamos assim, sinalizar essa criança na educação inclusiva para garantir que ela vai ter as medidas necessárias para dar continuidade ao seu percurso escolar, para ser garantido esse sucesso escolar e, portanto, nesse documento já contempla exatamente isso. O documento já no fundo, faz um resumo, diz que existe esse Decreto-Lei 71, e que nesse Decreto-Lei 71 existem medidas educativas especiais, nomeadamente o apoio educativo ao domicílio e essa comunicação à distância, portanto, essas aulas online para o segundo, terceiro ciclo e secundário, e, portanto, vão lá as cruzinhas a assinalar aquilo que nós pedimos para que a escola possa fazer por aquele aluno. E não esquecendo que essa criança tem que ser referenciada, tem que ter um programa educativo individual, deve ter a equipa da saúde escolar também alerta, porque deve ter um plano de saúde escolar, um plano de saúde individual, peço desculpa, e deve estar, portanto, esse documento contempla, assim, no fundo, faz um resumo de tudo aquilo que é necessário para dar seguimento ao processo daquele aluno. Portanto, é um elemento facilitador também para a escola, que vê, assim, no fundo, um guia para se orientar e para, caso necessite pedir recursos ao Ministério da Educação, possa usar aquele documento como um elemento a ser enviado para as entidades que vão, assim, atribuir os apoios. Depois, para além desse, o que é que fazemos a seguir? Com esse documento, e portanto enviamos para as escolas, para os agrupamentos, juntamente com o Decreto-Lei 71 e com a portaria, para assim fornecer tudo aquilo que a escola precisa para se inteirar, porque muitas vezes é uma novidade para aquela escola, é uma novidade para aquela realidade e, portanto, é uma nova realidade também para a escola, e procuramos assim facilitar esse processo para que a escola não ande à procura, para que depois não surjam dúvidas, que podiam ter sido logo colmatadas com o envio de um simples documento que é o Decreto-Lei e que é a portaria, e que é esse documento que se chama Declaração Médica, que já contempla isso tudo, que direciona a escola, informa que está impossibilitado, informa que provavelmente será por um período de 365 dias e depois, mais importante, direciona o que é que aquela criança, portanto, se é do primeiro ciclo, apoio educativo no domicílio, se é do segundo, terceiro ciclo e secundário, esses meios informáticos à distância
para que a criança possa continuar a assistir às aulas, a sinalização, que é muito importante, e a referenciação dessa criança à equipa multidisciplinar, para que a criança possa beneficiar das medidas e para que possa ter um programa educativo individual, para assim mais tarde tudo estar documentado e outros recursos, outras medidas que a criança possa ter beneficiar mais tarde, estejam ali contempladas e não se tenham passado despercebidas, ou porque mudou de escola e o seu processo irá sempre acompanhar o seu processo individual. Portanto, isto é a nossa realidade. Eu espero ter sido clara. Portanto, no final desta apresentação será disponibilizado portanto, no âmbito deste nosso trabalho, houve um canal de televisão português que quis filmar o nosso dia-a-dia, digamos assim. Portanto, será disponibilizado para que possam ver essa reportagem e possam perceber um bocadinho da nossa realidade, do nosso espaço, perceber aquilo que eu estive a dizer através daquilo que é feito na realidade no hospital. Ficam assim com um vislumbre um bocadinho daquilo que é o nosso dia-a-dia. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou sempre disponível. Muito obrigada pela vossa atenção.